Queridos, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Abra lá em 1 Coríntios capítulo 12. Glória a Deus. Vamos aprender um pouco da palavra do Senhor sobre dons espirituais e os dons ministeriais que estão dentro do mesmo contexto aqui, irmãos. Amém. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 12. Glória a Deus. Deus abençoe o nosso cooperador Mateus Cruz por ter direcionado o culto nessa noite. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Eu não vou perguntar para os irmãos onde nós paramos, que eu seria leviano, né? Já pensou? Mas vamos fazer um pequeno resuminho para a gente poder já entrar nos dons espirituais, que eu tenho certeza, e eu quero ter essa certeza que você tem vontade de aprender algo dos dons espirituais. Aleluia. Amém? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eres gentios levados aos ídolos mudos, conforme eres guiados. Versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é maldição. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Por quê? A um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Versículo 5. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Ministérios. O que é um ministério? Qual a utilidade do ministério? Qual a ocupação do ministério na igreja? Para que foi instituído, ou para quem foi instituído os ministérios na igreja de Cristo? Tudo aqui, irmãos, contribui para o crescimento da igreja, seja um crescimento social diante da sociedade, seja um crescimento espiritual diante de Deus, ou um crescimento também de caráter, de mudança de estado da pessoa. Então, todos esses ministérios, seja dons espirituais ou ministeriais, têm um único propósito, irmãos: edificar a igreja de Cristo. Quanto mais a igreja de Cristo se parecer com Cristo, irmãos, melhor para a sociedade se espelhar na igreja. Ministérios. Eu expliquei aqui na última quarta-feira, que eu não me lembro qual foi, eu sei que foi esse ano, não vou lembrar agora, que está lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, aonde o nosso querido apóstolo Paulo vai escrever a carta a Éfeso, qual está sendo dirigida pelo nosso irmão diácono Timóteo. E vai dizer lá que uns foram dados a apóstolos,
outros foram dados a profetas, outros foram dados a evangelistas, outros foram dados a pastores e outros foram dados a doutores. 5 ministérios, irmãos, para a edificação da igreja. Lembrando, o apostolado, para que servia? O apóstolo ele foi selecionado, escolhido por Deus para levar a mensagem de Cristo, abrir trabalhos, estabelecer obreiros e sair daquele local, chegando em outra cidade, começar tudo de novo. Começa a evangelização, trabalho da palavra de Deus, muitas vezes com milagres, outras vezes não com milagres, mas a palavra era o principal assunto dos apóstolos. Instituía o trabalho, levantava-se obreiros e ia para outra região. Esse é o trabalho do apóstolo. Apóstolo significa, como eu já falei, mensageiro ou enviado. Então, o apóstolo ele pode até às vezes se sentir por causa do nome apóstolo, mas quando você pega o significado do nome apóstolo, você vai ver que ele é um enviado ou um mensageiro. E ponto. Acabou ali. Alguma dúvida sobre apóstolo? Não. Quando você vai fazer assim, eu tenho, missionário. Né? Mas é bom ter dúvida, irmãos. É muito bom. Eu aprendi em meio às dúvidas. Então é desse jeito. Segundo ministério, qual que é? Profeta. Por que é necessário ter um profeta na igreja, irmãos? Porque o profeta ele vai te direcionar a verdade e o caminho que te leva a Cristo. Então, o profeta é um ministério que é obrigatório dentro de uma igreja. É necessário ter um profeta ou uma profetisa. Embora tenha alguns estudiosos que não admitem que a mulher profetize na igreja, né? Que a mulher não ensine, e aquela conversa toda, irmãos. Não vou entrar nessa questão. Eu tenho a minha opinião e a minha posição, né? Certa vez questionaram o pastor Yosef Akiva em um seminário em São Paulo. De um lado os tradicionais, os calvinistas, do outro os arminianos, os pentecostais. E perguntaram, os tradicionais perguntaram para esse pastor: é errado a mulher pregar? Ele parou, olhou assim e pensou: essa pergunta foi muito tendenciosa, é uma pergunta perigosa, capciosa. Ele pensou, porque se ele fala que era errado a mulher pregar, os pentecostais caem em cima dele. E se ele fala que não era errado, os tradicionais pegavam ele. Ele ficou quieto e deixou o Espírito Santo falar. Dentro de uma faculdade, irmãos. Ele disse assim: quando alguém está pregando, quem é que está falando? Glória a Deus. Glória a Deus. Você entendeu? Deus, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer e na hora que Ele quer. E ponto final. Glória a Deus. Deus usou corvo na Bíblia, sim ou não? Usou baleia, sim ou não? Usou jumento para falar com um profeta comprado, sim ou não? Pronto. Tá bom para você que está me assistindo? Beleza? Então o profeta é um ministério, irmãos, que claro, nos dias de hoje tem se tornado complicado ser profeta hoje, né? Esse profeta que está dentro de Efésios capítulo 4, versículo 11, irmãos, era o tipo de profeta, meu irmão Marcos Teixeira, que apontava e denunciava o pecado. Ele não queria saber se ia agradar, ele não queria saber se ia ter aplausos, ele não queria saber se alguém ia convidar ele para ir a outra igreja. O ofício do profeta, irmãos, é denunciar o pecado. Você quer ver gente brava com você?
Fala o pecado. Você vai entender rapidinho. Vamos olhar para você e falar: você é santão, né? Você não peca, né? Pô, arrancaram a cabeça de João Batista, irmãos. Quem é que sabe por que a cabeça de João Batista foi arrancada? Levanta a mão. O motivo pelo qual a cabeça do profeta não é pastor, não é evangelista, não é missionário, não é presbítero, ele se encaixa perfeitamente em Efésios 4. Por que arrancaram a cabeça de João Batista? Hã? Quem é que sabe o verdadeiro motivo daquilo ali? Porque ele simplesmente chegou no rei. Olha para quem ele foi falar, diaconisa Cris. Ele chegou para o rei Herodes e disse: olha, não te é lícito ficar pegando a esposa do teu irmão. Ele denunciou adultério na cara do rei Herodes. Quantos profetas têm coragem de denunciar o adultério hoje dentro da igreja, no meio do culto? E outra, quem revelou foi Deus, irmãos. Foi ninguém que veio trazer, não. É Deus que falava com ele. Porque a Bíblia diz que logo após que Jesus é batizado, João vai dizer, João Batista, o profeta, vai dizer: olha a ligação do profeta com o céu. Eu vi o céu se abrir, eu vi descer o Espírito sobre ele, e eu ouvi uma voz do céu dizer: este é o meu filho em quem eu me agrado. Então, esse profeta ouvia o céu e foi e denunciou adultério no meio da família real. Herodes está pegando Herodias, esposa de Filipe, seu irmão. E os profetas hoje? Tem uns 2, 3 ainda aí que tem coragem, irmãos. Eu acompanho eles. Os camaradas não recebem nem ofertas no final do culto. Teve um que tentaram até abaixar o som dele, quando Deus começou a revelar o que estava acontecendo no meio da igreja. Imagina aí. Mas este é o profeta bíblico. Terceiro ministério, evangelístico. Para que serve o evangelista? Evangelista equivale ao dedo no meio da mão, irmãos. É o que alcança mais vidas, é o que tem maior alcance. Enquanto o apóstolo é o polegar, tem encaixe com todos os dedos. O profeta é o indicador que vai direcionar você a verdade, o caminho. O evangelista é o dedo do meio, aquele que tem maior alcance no ministério, não é? Então, sobre o evangelista nem há muito o que falar. O apóstolo Filipe, ele era conhecido como evangelista, porque ele rodava toda Samaria, irmãos. Desceu até na região da África, evangelizando e pregando a Cristo. Como está lá em Atos capítulo 5 e o versículo 8: e descia Felipe às regiões de Samaria pregando a Cristo. Porque a Cristo, você pregar Jesus não é difícil, porque é o lado homem de Jesus. Aí quando você vai pregar Cristo, que requer certas exigências, aí é mais difícil. Você está entendendo? Alguma dúvida? É uma dúvida, né? Deve mandar mensagem depois. Vamos lá. Quarto ministério. Qual que é? O pastoral. Qual o ofício do pastor? Se alguém errar, eu vou descer daqui, ó. Qual o ofício do pastor? Hã? Não, o último, não foi? Quando eu falei, qual é o ofício do pastor, irmão? A igreja parecia que tinha combinado. Cuidar das ovelhas. Tudo é responsabilidade, todo mundo está na ponta da língua. Eu não sei o que aconteceu com o povo hoje. Né? Qual o ofício das ovelhas, irmãos? Porque eu não pastor, você sabe, que corre salteado, né? E qualquer coisa, eu não trouxe meu celular hoje. Qualquer coisa, o pastor, socorro. Mas, e ovelha? Qual a obrigação da ovelha? Nossa, eu escutei uma voz. Quem falou?
os seus pastores. Obedecer, irmãos. Poderia ser um ministério também, né? Um ministerial, dom de obedecer, né? Não só obedecer, orar, ajudar, cuidar do pastor. Orar, ajudar. O ofício talvez também geral das ovelhas. Ovelha manter união com ovelha, para não gerar preocupação e problema, né? O pastor. O que mais que o pastor serve na igreja? Gustavo? Pastor é um psicólogo? Psicólogo, pedagogo, psiquiatra, médico. Eu expliquei no último estudo, irmãos, que o pastor ele montava um aprisco de pedras, cerca de 1,5 metros, para que os animais do campo durante a noite não pulassem os apriscos e pegassem as ovelhas. E havia só uma entrada, né? E ali o pastor ele pegava um cajado, mas eu fui pegar essa de cajado, meu Deus. Aí, cajado desse tamanho mais ou menos, e tinha um gancho na ponta. Para quem é o gancho? E qual o nome dessa ovelha? Tá vendo? Então, o pastor carrega um cajado grande com um gancho na frente, para quando vê que uma está desgarrando, puxar de volta. Vem para cá, sai daí, né? E o pastor se sentava exatamente no meio da porta, irmãos, que não dava nem 1 metro. Passava a ovelha certinho, o pastor encostava ali e colocava o cajado no meio. E ali ele ficava a noite todinha para proteger as suas ovelhas. Se uma ovelha fugisse, Jesus dá uma aula a respeito disso. O pastor tinha 100 ovelhas, mas uma desgarrou, foi para o meio dos montes. Foi passear a ovelha, né? O pastor foi atrás. Onde é que o pastor trouxe a ovelha? Toma, já pensou o pastor caminhando com a ovelha no colo? Padeceu um monte. O pastor desceu com a ovelha nos. Por quê? Se ela subiu, ela também desce, não é? Mas dentro da cultura judaica, irmãos, existe uma aula de como cuidar com amor desse tipo de ovelha. Faz parte da cultura deles. Quando uma ovelha desgarrava e o pastor ia buscar, normalmente ele escolhia uma pata da ovelha para quebrar. Simples assim. E a ovelha vinha no ombro. Quando chegava no seu reduto, ele enfaixava e cuidava. E durante os meses de recuperação, ele carregava a ovelha para se alimentar. Ele carregava a ovelha para ir tomar água. Ele carregava a ovelha para ficar no meio do rebanho. Que quando a ovelha se recuperasse, ela ia entender que nunca mais ela poderia se apartar do pastor, porque é o pastor que vai alimentar, é o pastor que vai dar água, é o pastor que ama ver as ovelhas comidas. Então quando você vê alguém mancando aí porque saiu de algum ministério, alguma coisa, é porque o pastor supremo deve ter quebrado uma pata para corrigir com amor, irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 19 diz: Deus falando, eu repreendo e castigo a todos quanto eu amo. Então o amor de Deus envolve coisas que, se a gente for parar para pensar, é melhor nem querer pensar. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29 vai dizer que aquilo que é revelado é bom, porém o oculto secreto pertence somente a Deus. Então há questões que você pode pesquisar e esmiuçar que não adianta, irmãos. É segredo de Deus. Então, o pastor às vezes para corrigir, disciplinar, ele é chamado de ruim. Está de marcação comigo.
não quer ver meu ministério crescer, está se levantando contra o meu chamado. Tem pessoas que não entendem, pastor Fábio, né? Mas o pastor, dentro da Bíblia Sagrada, ele é comparado a um anjo. Só para vocês terem uma ideia. Se você querer contender contra os anjos da casa, você vai estar se igualando a Satanás quando se levantou lá no céu também. Você entendeu? Se você aí que está assistindo se levantar contra os anjos da casa de Deus, seus líderes, você não é aluno do céu, você é aluno do inferno. Deus. Não gosta dos seus líderes? Conversa com eles amigavelmente, amorosamente, pede sua carta e ó, tchau. Mas não levanta calúnia, não fala mal e não difama. Glória a Deus, aleluia. Porque são líderes, são comparados a anjos. Imagina aí, irmãos, que responsabilidade, né? O último ministério que é doutor da palavra, mestre da palavra. Por que é necessário ter alguém que conheça a palavra na igreja, irmãos? Amém. Eu vou ter que descer lá. Eu vou ter que olhar na cara desses crentes. Eu não aguento não. Hoje eu vim com um sapatinho que pega um arzinho aqui, rapaz. Pega um arzinho gostoso aqui. Ganhei do meu sogro esse sapatinho, irmãos. Pensa, um sapatinho gostoso. Por que é necessário, diaconisa Jéssica, ter um doutor da palavra, um mestre da palavra na igreja? O famoso é o sabichão. Já me chamaram disso, irmão. Vou dar uma raiva. Isso não serve para nada. Só para dividir com as pessoas. Conhecimento é só para dividir, viu? E aí, diaconisa, para que serve o mestre da palavra na igreja? Qual o ofício dele? Ele tem que ser mestre na palavra, na área científica também, porque está tudo aí, na área da tecnologia. Tem que entender um pouquinho de cada coisa. O mestre não é conhecido só por ser mestre da palavra. Tem várias áreas que ele precisa ter um pouco de conhecimento de acordo com aquilo que vai acontecendo. Durante a semana aqui acontece de tudo com as pessoas. Área psicológica, área social, área de convivência, seja familiar, na rua, no trabalho, na escola. Então as pessoas passam por percalços diários. E o mestre da lei está na igreja para instruir, para aconselhar, para dar uma direção, que às vezes as pessoas se sentem tão encurraladas que não vê mais nem solução para aquilo. Aí chega uma pessoa que tem um conhecimento da área, ou mesmo de causa, senta, conversa, ele vai destruir. Irmão, estou com uma dúvida a respeito desse tipo de assunto. As mulheres normalmente tiram mais dúvidas femininas com seus pastores, né, pastor? Com as suas líderes. Os varões, normalmente, com o seu líder. Seria no caso o pastor Daí. Mas também você não pode exigir muito das pessoas, porque não são todos que têm a capacidade, através do Espírito Santo, para poder às vezes te aconselhar em certos assuntos. Você sai falando aí da mal da pessoa, fui pedir um conselho à pessoa, né? E pá. Então é você que tem que analisar direitinho, para não criar aquele clima ruim, né? Aquele peso que fica às vezes depois. Então, o doutor da palavra serve para esclarecer, irmãos, que muitas vezes assuntos que vão trazer de lá de fora aqui para dentro pode causar um mal-estar. Até mesmo uma interpretação errada da palavra pode causar um mal-estar lascado para os líderes que vão ficar, porque quem prega vai vir, vai pregar e vai embora. E às vezes os líderes estão passando um estudo, um ensino, usando a sua vida como contexto, como pano de fundo. O pregador sai daqui, acredita mais de quem veio uma vez só aqui do que quem está aqui há muito tempo e a conhece mais tempo. Por que mais é necessário um mestre da palavra na igreja? Hoje eu ouvi um negócio que eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, o povo vive na igreja, pai.
Eu estou com uma foto. Esses últimos 5 dias para mim foi muito difícil, irmãos, porque eu perdi uma pessoa muito amada, muito querida em Barreiras. E isso foi, eu cheguei daquele culto aqui da sexta-feira, né, um culto abençoado, e fui para casa. Aí cheguei lá, minha esposa ficou meio assim de contar. Quando ela contou para mim, eu fiquei quieto ali, meditando, digerindo aquela notícia. Aí no sábado foi o veloz sepultamento. Passei um domingo ali, pensativo, refletivo e tal. Falei, puxa, se a pastora vir falar, vou pregar hoje, não. Hoje não dá. Aí viemos para o culto domingo, um culto abençoado. Uma palavra assim que falta hoje em muitos cultos. O que é viver do Evangelho, o que é viver de sinais e maravilhas. Uma palavra daquela ali, irmãos, sabe? É até difícil de encontrar. Glória a Deus. Melhorou, glória. Aí cheguei em casa comigo, quando foi 7h30 da manhã, chega a notícia que a diaconisa Maria Francisca havia falecido, a mãe do nosso diácono Fábio Félix. E ali já fomos correndo para a casa da família lá, então foi muito difícil, muito difícil. E eu tenho a foto dela no celular. Aí uma pessoa olhou e falou, não, você tem que apagar essa foto. Eu falei, por quê? Não, porque tem que apagar, que não pode ter foto de morto no celular de jeito nenhum. Eu falei, sim, mas por quê? Eu quero saber o porquê. Não, porque está na Bíblia. Oh, irmão, aí partiu para a Bíblia. Eu falei, agora eu quero ver como é que vai sair. Eu estudei os 31.173 versículos, irmãos. As mais de 3.500.000 palavras, letras, eu estudei cada uma. São mais de 10 anos dando aula, irmão. Como é que a pessoa vem falar que eu não posso ter uma foto de uma pessoa querida que partiu só porque alguém falou? Sabe o que ela falou, Diabo? Vai. Não, porque está na Bíblia, deixa os mortos enterrar os seus mortos. Eu falei, irmã, escuta aqui, pelo amor de Deus. Como é que é? Deixar os mortos enterrar os seus mortos? Falou, é. Eu falei, irmã, você conhece o contexto dessa história? Ou o porquê de Jesus ter falado aquilo para aquele jovem? Ela falou, não, mas eu aprendi que não pode. Cabeça, mente cauterizada, Aleluia. fechada no mundinho do eu, ouvi e eu acredito. Se eu não tivesse um conhecimento bíblico pela misericórdia de Deus, que foi tudo dom de Deus, não foi Deus que me deu, eu cairia, eu apagaria na hora. Só que eu falei, irmã, você sabe por que Jesus falou dele para o jovem? Por causa dentro do costume judaico, quando o homem se aposentava, ele se sentia, se considerava como um morto, como sem serventia para nada. Sabia que não é isso? Deixa o morto enterrar o seu morto. Deus está dizendo, deixe seu pai lá quieto, deixe ele viver a aposentadoria dele. Você quer vir atrás de mim? Venha. A segunda questão é que logo depois de um ano, quando a pessoa era sepultada, as pessoas iam no túmulo, tirariam o corpo da pedra, colocaria dentro do ossuário para enterrar em outra área. Que fundamento é isso? O que tem a ver? Aí não sai mais palavra, só sai resmungo, né? Eu falei, irmão, assim, eu não vou pagar. Eu não vou pagar. Porque é uma pessoa que eu amo, é uma pessoa que eu considero. E aí? Então a gente não pode, irmãos, precipitadamente usar a Bíblia para querer defender uma tese ou uma ideia nossa. Glória. Não. O centro da Bíblia é Cristo. Aleluia. Não são ideologias, não são ideias, não são teses que vai mudar o que já está estabelecido. Tem pessoas que gostam de fazer tatuagem. Faz. Só que o camarada disse que Jesus também está tatuado. E por isso que ele fez tatuagem.
Dos homossexuais dizem que gostam de homem com homem, mulher com mulher, porque na Bíblia diz que Davi amava Jonatas mais do que sua própria vida. As pessoas acabam pegando textos para aplicar na sua vida de pecado, só que elas não entendem o pano de fundo que tem por detrás daquela história. Elas não entendem. Então o mestre da palavra, irmãos, é necessário na igreja. Imagina você chegar na escola para estudar. Hoje se conhece professor como professor. Na minha época não tinha esse negócio de professor. Nós chamávamos eles de mestre. Hoje chama de professor. Professor, professor, posso ir no banheiro, professor? Prof. Nem respeitam mais os professores como é para ser respeitado hoje, irmãos. Uma geração decadente que já começa na escola. Não respeitam pessoas que lecionou, que estudou, às vezes deixou de almoçar para poder jantar. Pessoas que chegam às vezes estressadas, cansadas, mas para ensinar com amor. Ô prof, meu Deus. Depois que foi criado algumas leis aos direitos das crianças e dos adolescentes, eu me lembro que na minha época, nós, como alunos, tínhamos um grande respeito, admiração começando do diretor aos professores. E eu me lembro que aquele aluno fazia algo de errado, o diretor metia o sino na cabeça, rachava a cabeça do aluno e não tinha nada com o diretor. E o que acontecia? Esse aluno era um aluno que estava sendo executado e teve um futuro de maravilha. Hoje, o professor não pode nem usar de uma simples palavra, sem falar, já vai para a justiça. Então, assim, hoje está bem difícil. Por conta de criação de lei, tirou o nosso direito de, além de ensinar, de corrigir, de educar. Sabe que a educação ela vem da família. Escola não é muito educação. Escola ensina português, matemática, as demais disciplinas. Mas eu me lembro que na minha época tinha realmente, usava mesmo o pau, para bater, para corrigir. Hoje não se pode nem falar, imagina. E os pais agradeciam ainda. Quando você chama o pai, olha, eu quero conversar com seu pai, mandava um bilhetinho, o pai chegava lá, dei as palmatórias na mão, por causa disso e disso. O pai e a mãe ainda olhavam para o menino e falavam, lá em casa a mãe conversa. Era desse jeito. Mas hoje tiraram os direitos dos mestres e deram para os jovens. Meu Deus. Ser professor hoje, irmão, é a mesma coisa que você ir dar aula de armadura, porque voa papelzinho professor, voa tudo professor hoje. E eles não podem fazer, estão algemados. E que nem o pastor falou, escola não é para educar, escola é para ensinar. Português, matemática, por aí vai. Esses são os 5 dons ministeriais. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Você perdeu a oportunidade de perguntar. Missionário, então por que? E o presbitério? E os presbíteros? Cadê os diáconos? Olha, vocês perderam a oportunidade, tá vendo? Tá vendo? Ia ganhar um ponto já. Os diáconos, os presbíteros foram agregados por causa do crescimento da igreja. Então, quando eles se sentiam um pouco sufocados em determinadas áreas, eles levantavam pessoas e nomeavam elas com cargos extras, como o presbítero para orar pelos enfermos, os diáconos para cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros, e os missionários para fazerem a obra. Então, os apóstolos precisavam de muita ajuda, e para isso foram criados esses ministérios, dons ministeriais, para poder auxiliar dentro de um contexto de crescimento, porque a igreja naquela época, irmãos, crescia de uma forma absurda. Não é que nem hoje, você ganhar uma alma, você tem que ralar, jejuar, orar, implorar para a pessoa vir aceitar Jesus. Naquela época, às vezes eles nem esperavam terminar de pregar. Pedro, na primeira pregação, foi quase 3.000 almas que se rendeu a Jesus.
Você imagina só, a primeira igreja de Pedro com quase 3 mil membros. Meu Deus. Numa pregação só. E hoje eu tenho que, ó. Meu Deus, que coração duro da nossa geração. Né? O povo está ouvindo que Jesus é o único que pode livrar do inferno, das garras do diabo. Amanhã. Eu não estou sentindo. Eu não estou sentindo. Eu não fui tocado. Eu não tenho desejo de me arrepender dos meus pecados ainda. É mais ou menos isso. Amém? Amém. Agora, se alguém perguntar, eu não vou voltar. Bora lá. Dons espirituais. Bora lá. O que é um dom espiritual, irmãos? Esqueci meu lenço do olho. Vamos lá. O que é um dom espiritual? É um poder outorgado, dado pelo céu, para você ser funcionário do céu. Sabia disso? A gente é funcionário do céu. Com habilidades específicas. Existe dom de tocar instrumento musical? Sim ou não? É bom, né? Porque existem variações de talentos para dom. Talento é algo que já vem com a pessoa, é algo que já nasce com ela. Tem pessoas, eu mesmo, se pegar essa guitarra aqui, irmão, para mim aprender a tocar ela, vai levar tempo, porque eu preciso treinar, eu não tenho talento. Tem pessoas que pegam, no mesmo dia já está tirando música. Autodidata, né, que dizem, pessoas autodidatas, pessoas que conseguem, né? O dom. Tem dom aqui de tocar instrumento musical? Vem aí. Tem não, né? A cara desse povo. Vontade de descer aí. Bora lá. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. O presbítero Ronaldo fez algo errado. Palavra da sabedoria. Eu vou chegar nele com a palavra da ignorância. Primeiro, vocês entenderam o que é a palavra da sabedoria? Ronaldo fez algo errado. Esse negócio estava aqui. Você deixou aqui, Ronaldo. Você não presta atenção nas coisas, não, Ronaldo? Você não viu que o negócio estava aqui, Ronaldo? Pelo amor de Deus, Ronaldo. Todo mundo o negócio fica aqui. Por que você deixou aqui, Ronaldo? Fala a sabedoria. Ronaldo, por favor. Você que meu filho que deixou aqui. Foi? Aí está aqui. Ele é daqui, viu, meu filho? Amém? É diferente. Glória a Deus. Vassoura em casa. Escova de dente. Basta. Quando você vai escovar o dente, você já chega lá, já está aberto. Olha, já fizeram o serviço para você. Ah, irmão, você quer ver um missionário cristiano? Como é que diz aqui? Rodar a baiana? É escovar o dente, o negócio está aberto. Aí fica seco aquele negócio. Mas falou, meu Deus, quem foi que deixou? Ninguém. Ele simplesmente desrosqueou sozinho. É sempre assim, não é? Ah, eu vou tomar uma água gelada, tô calor. Quando abre a geladeira, a garrafa está lá. Mas só não dá a água. Parece que eu escutei Jatinael lá do além. Irmão, minha esposa em casa, ela fala bem assim: Cristiano, eu não vou te falar mais nada. Aí não tem mais missionário, não tem mais amor, não tem mais nada. É Cristiano. Cristiano, eu não vou te falar mais nada. Ela só fala assim, já dá para entender, né? E quando eu chego na cozinha, que a garrafa de água já está lá em cima da pia sozinha, olha. Esquentando, porque aqui na Lapa, irmãos, o calor é diferente. Se você deixar a garrafa de água fora da geladeira um tempo, já era.
né? Então você chega, ó, a garrafa já está aqui. Jesus é bom, mandou um anjo para tirar a garrafa da geladeira e colocar em cima da pia. Já está no jeito. Quem será que foi? Ninguém. Não aparece, não adianta. Toalha molhada em cima da cama. Meu Deus. A palavra da sabedoria, irmãos, ela vai dizer que você vai chegar na paz de dentro e vai falar: ó, meu, foi você que deixou aberto? Não deixa não, porque vai secar a ponta aqui, fica ruim depois, a gente perde o conteúdo. A palavra da sabedoria vai dizer que a água gelada ali, você vai falar: quem foi que deixou aqui? Vai esquentar. Pô, amor, me chama se você estiver ocupada, eu venho e guardo para você. A palavra da sabedoria vai dizer que a toalha em cima da cama molhada, às vezes vai deixar um mau odor, um mau cheiro. Fala: ô amor, você pegou a toalha em cima da cama? Ô, bem, peguei, não estou indo lá agora pegar. Quem foi que deixou essa toalha molhada aqui? Já tiraram? Não é branca a toalha não, né? Graças a Deus. A minha é vermelha. Por mais que tenha, irmão, você toma um banho limpo, a toalha está limpa, né? Sandália, aquelas coisas do dia a dia do lar, irmãos. Ah, outra coisa. Quem foi que deixou a panela destampada? A cara do Maurício. Ah, irmão, pena que a hora é inimiga, viu? Porque eu ia falar pra você. Já aconteceu com vocês aí? Você deixar a panela destampada assim, sair assim, ficar lá, aí chega a Tainá. Rom! É assim? É assim que você fala? Rom! Você que deixou a panela destampada aqui, cheia de mosca aqui, ó. Né? Panela estampada, pastor Fábio. Pensa. É mais Tainá que esquece. Pronto. Aí, irmão. Ó, Maurício disse que também na casa dele também, ó. Olha aí, missionário. Ó. Vocês veem com vocês, não esqueçam também. Não. Deixou as panelas tudo tampadinhas para vir pro culto, foi? Ó o povo já pensando, ó. E agora? Fala sabedoria, irmãos. A palavra sabedoria ela é tão poderosa que ela evita guerras, evita contendas graves, discussões, separações, divórcios. A palavra sabedoria ela tem mais poder para unir e harmonizar o ambiente do que qualquer outra coisa, irmãos. Salomão, no seu primeiro teste com a sabedoria, a Bíblia diz que entra duas mulheres diante dele, e uma vem com uma criança no colo, e a outra também, porém uma criança estava morta, estava viva, e Salomão sentado no trono. A Bíblia diz que uma chega falando: esse é meu filho. A outra: não é, é o meu filho, você trocou durante a noite e tal. E Salomão só ouvindo as histórias. Salomão olhou, parou, pensou, falou para o seu pajem ali: me traz uma espada afiada. Botou a criança deitada. Falou: eu vou partir a criança em duas. Eu dou metade para você e a metade para a outra mãe. E vocês podem ir embora felizes da vida. Sabe o que aconteceu? A mãe verdadeira falou: não! Para a sabedoria, para manter a vida do filho. Não mate a criança, deixe com ela. Salomão falou: dá o filho para ela é a mãe. Por mais difícil que seja para uma mãe não ter o filho, é melhor ver ele vivo, crescendo em outro lar, do que perdê-lo. Para a sabedoria. Jesus é o professor da sabedoria, que nem está lá em Eclesiastes, não. Provérbios
capítulo 8, se eu não me engano, que diz que a sabedoria é a aluna de Deus. E Jesus usou como ninguém, irmãos, esse dom da sabedoria. Pessoas chegavam de todas as formas com Jesus, para falar com Jesus, explicar para Jesus, para pedir socorro para Jesus. E Jesus olhava, ouvia, e quando ele soltava a palavra, resolvia o problema. Glória a Deus. Se a gente for pegar aqui as parábolas de Jesus, meu Deus, tem 39 parábolas, irmãos. Vocês têm uma ideia, tem mais parábola do que milagre. Mas se você vê as palavras de sabedoria que saíram da boca de Jesus, era uma coisa intensa. Era algo assim que as pessoas ouviam, que tem um texto no Evangelho de João, que os oficiais do templo mandaram os soldados ir prender Jesus. E quando eles chegam para prender Jesus, a história vai dizer que eles começam a ouvir as palavras de Jesus. E ali eles são tomados, irmãos, pela palavra da sabedoria de Jesus. A história diz, Mateus Cruz, que aqueles oficiais voltam e perguntam: ué, cadê o homem? Você soltou com as espadas, com as algemas, tudo, cadê o homem? Sabe o que eles falaram? É que ele tem umas palavras que a gente nunca ouviu. As palavras de Jesus tinham poder para neutralizar, irmãos, qualquer valente, qualquer espírito maligno, qualquer situação difícil. As palavras de Jesus, quando saiu da sua boca, irmão, era algo tão precioso que até o Lucas, aquele evangelista Lucas da Bíblia, ele procurou tratar delicadamente a forma que Jesus falava, porque impactava, irmãos. Palavras sabedorias assim que se a gente for meditar aqui, nós não saímos mais nada, não. Vambora. Porque falta muito hoje, irmão, no meio do núcleo da igreja, no meio da família, palavras de sabedoria, meios de barrar uma discussão, uma briga, né? Ontem eu estava no velório da diaconisa Maria Francisca, um momento difícil para a família ali, a mãe, né? A progenitora de uma família toda morreu, 14 filhos, 15 netos e 12 bisnetos estavam ali. Então você não pode ter qualquer palavra na sua boca, porque é um momento delicado, sensível da família. E nós clamamos ao Espírito Santo para nos dar palavras de sabedoria para falar com a família. No emprego precisamos ter palavras de sabedoria, né? No comércio, em todas as áreas. É difícil? É, irmãos, né? Você entrar no quarto, doido para deitar, está na toalhona de 2 metros de comprimento por 2 de largura, molhada lá em cima. É difícil. Roupa suja fora do cesto. Ai, meu Deus. Minha esposa às vezes vai pegar a roupa lá para arrumar, né? E mulher vai que nem homem pega a roupa assim, ó. A mulher, ela pega e cheira. Ela só, minha esposa vai assim: ah não, pelo amor de Deus, essa camisa está suja, essa camisa está suja, essa calça está suja. Eu falo: mas como assim está suja? Eu não estou vendo marca nenhuma de barro, de terra, de areia, de nada, nem de graxa. Ela fala: a sujeira não é só visual. Não existe sujeira só visual. Às vezes você está bem bonitinho, alinhadinho, né? Ah, não tem sujeira de terra nada, mas abraça para ver uma coisa. O cheiro é aquele assim, parece uma glória. Aleluia. Uma missionária de Navarro. Aleluia. Ela conheceu rapaz alemão. Era Alemanha?
também, é um banho por semana. Deus, como eu vou casar com esse homem? E disse que encontrava mulheres lindas que quando encostavam, fedor. E ela disse que ficou ali brigando com Deus. Ela falou que cortou um dia, ela comprou álcool, comprou vinagre de álcool, pegou as roupas todas para lavar e ensinou ele, não, se você quiser casar comigo, você agora vai ter que aprender a tomar banho Todo dia. Mas É uma cultura do europeu, é tomar banho uma vez por semana por causa da água, irmãos. O Brasil é muito rico em água. Na França, eles liberam uma caixa de 500 litros por mês para as pessoas tomarem banho. Então, é muito racionado. Aqui no Brasil, se deixar nós tomar 2, 3 banhos por dia. Né? Mas, né, pastor? Então, tem pessoas que têm mais odor do que outras. Tem pessoas que passam só um desodorante só e acabou. Fica cheiroso, não dá para entender, né? E já deu mesmo, tem que passar isso, passar aquilo, vai embora. Agora imagina, né? Você passa a semana toda trabalhando, a Damila está em casa, chegou o serviço. Aí você chega, uma semana depois, sem tomar um banho, sem nada, cheio de amor para dar. Lá do fundo da casa ela sente o cheiro. Ela vai falar, meu esposo chegou. Esse cheiro de esgoto não dá aqui agora não. Cheiro de gambá. Hã? E aí, Damiris? Deus me livre. A nossa cultura é sempre higiene, tomar banho todo dia, né? Quando tem um perfuminho, passar um perfuminho. Tá? Mas ela não vai usar de palavras grotescas ou ignorantes com as pessoas. Tem um testemunho de uma irmã que toda vez que ela ia para o culto, o marido brigava com ela, batia nela. E teve um dia, lá de São Paulo, e teve um dia que ela foi sair para o culto e ela tinha ganhado um perfuminho de uma irmã, ela toda feliz. Ela foi e passou. Pois o infeliz do marido mijou num copo e jogou em cima da cabeça dela na hora de sair de casa para ir para o culto. E era o último dia de congresso, festividade do centro de oração das irmãs. O Espírito Santo só falou assim para ela: vai para minha casa. E urina de bêbado fede, irmãos. Fede, urina de bêbado é igual de cavalo, fede, meu irmão. O negócio é bravo. Quem já bebeu um dia sabe. Minha mãe já fala: quem foi no banheiro e não deu a descarga? E também dá briga em casa, irmão. Esquecer da descarga. Você levanta a tampa lá e fala: ô infeliz, quem foi que você aqui? Não é assim? Falar sabedoria. Aí ela foi para o culto. Quando ela chegou no congresso e foi passando para ir para o lugarzinho dela, as irmãs tudo começou a abraçar ela, irmãos. Começou tudo a abraçar ela. Abraçava, e ela com vergonha, porque ela estava sentindo o fedor da urina do marido. Olhou a roupa, negócio feio. Só que as irmãs, quando abraçavam, ela falavam: irmã, que perfume é esse que a senhora comprou? Que cheiro delicioso. Deus pegou, irmão, aquilo que foi lançado contra a vida dela para vergonha. Aí depois falou que ela era a mais cheirosa do grupo. Ela não xingou, a sabedoria, ela não xingou o marido, não retrucou, tinha deixado a janta pronta para ele ir no culto. Falar sabedoria. Chegou lá, ficou cheirosa. Como é que pode, né? Deus pegar a urina do camarada e transformar num perfume suave, que todo mundo elogia. Ela chegou, ele já tinha jantado, tirou a mesa, foi lavar o almoço e foi dormir. E o marido lá no sofá, uma perna para cima e outra no chão. Quem já bebeu aqui sabe o que é dormir assim. Quando chega na cama ainda. Então hoje, no nosso meio hoje, a sabedoria ela é fundamental. A gente tem vivido os dias do estresse, da ansiedade, do nervosismo, né? E nervosismo é uma coisa complicada. Você não precisa brigar com ninguém, é só bater o dedinho no canto da parede e você vai entender. Queimar o dedo, né? Vai fazer alguma coisa ali, sobe o sangue. Alguém chega e deixa o fogão todo sujo lá, vai fazer café, deixa ferver, o café cai no fogão, fica aquela coisa linda assim, né? Leite,
fogão, né? Um lado fica bonito, né? Inox, o outro lado fica tudo branco de leite. Aí a esposa chega e fala: ô meu irmão, você derrubou o leite aqui, né? Você está ocupado? Senão eu limpo. Porque o leite tem um segredo de Atinael: nunca dê as costas para ele. Quem nunca estava fervendo leite, irmãos, e olhou assim e falou: ô leite demorado. Quando virou as costas, o bicho. Leite, irmãos, tem que tomar cuidado, ele causa muita briga. Coisas no fogão ali, né? Tem que ter o quê? A palavra da sabedoria. E outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Ter conhecimento antes de sair. Entender, discernir aquilo dali que está sendo trazido para você. Salmo 139, o salmista Davi vai dizer: tal ciência para mim é maravilhosíssima, pois tu me conheces mesmo antes de eu estar no ventre da minha mãe. Quando os meus ossos ainda eram formados, tu já me conhecias. A ciência, ela é interna, irmãos. Quem tem esse dom da ciência é a pessoa que olha para você, mesmo que você sorria. A pessoa chega para você e fala: por que você está triste? Por que você está angustiado? A pessoa tenta disfarçar de todos os jeitos. Mas quem tem esse dom da ciência vai olhar para você e Deus vai mapear tudo para você. Uma vez eu estava na frente de uma igreja em 2008, eu não esqueço desse ano, e cumprimentando o povo, tomava conta de um trabalho lá, tinha só 15 almas na igreja. Aí cumprimentando o povo, aí chegou uma irmã e: Pai Senhor, meu irmão. Só que o Espírito Santo começou a mostrar dentro dela. Naquele dia ela tinha apanhado do marido de manhã para não ir para o culto à noite. O marido espancou ela naquele dia. Eu peguei na mão dela e falei: irmã, Deus está falando para mim que daqui a poucos dias Deus vai recolher o seu esposo, porque ele nunca mais vai tocar um dedo na senhora. Eu abri a igreja 10 para 7, 7h30 começava o culto, 10 para 7 eu já tinha arrumado a igreja, eu estava tocando louvor, eu já estava na porta esperando os irmãos chegar para o culto. Com 5 dias ela foi na casa da minha mãe me chamar. Diaconisa. Minha mãe falou: tem uma crente chamando aí. Ela foi lá ver, irmã Adelaide. Pai Senhor, meu irmão. Não, só vim avisar ao missionário que o meu esposo foi enterrado ontem de tarde. Foi mesmo, do jeitinho que Deus falou na tua boca. Só que antes dele morrer, ele me pediu perdão. Ele morreu no meu colo, mas ele me pediu perdão antes de morrer. Você está achando que Deus não tem ciúme de você? Fica aí, viu? O cântico de Ana, em 1 Samuel capítulo 2, vai dizer que Deus é o que dá vida e também atira. Ah, irmão, mas isso é no antigo. Tudo bem, vamos para Atos após capítulo 5. Quando Ananias e Safira mente para o Espírito Santo, o que é que o Espírito Santo faz com os dois? Porque mentiu para o Espírito Santo. E agora? Está no Novo Testamento. É o mesmo Deus ou eu estou enganado? Então a palavra da ciência ele tem esse poder, irmãos. Esses dias Deus me deu uma visão do pastor Fábio. E do jeitinho que Deus me mostrou naquele momento, na visão, ele estava. E Deus mandava eu mandar um louvor para ele. Mas também não falei mais nada. Falei: é ele, Deus, você não está acontecendo não. Nem sei onde ele está uma hora dessa, né? Mas vou mandar, Jesus. Aí quando nós chegamos no culto aqui no domingo, no final, né? Que era o aniversário dele ainda. Foi no domingo? Foi.
Aí falou, não, realmente, funcionário, porque aconteceu uma coisa lá, tudo que eu acabei, né, me questionando, preocupando e tal. E bem naquela hora, quando chegou a tua mensagem que eu vi, eu já saí logo louvando aquele louvor. São dons. Isso é para manutenção da igreja, é para manter você com fé e esperança nas promessas do céu. Não é para se sentir melhor do que ninguém. O dom não é para você ter um dom de competitividade com o seu irmão, com a sua irmã. Não. O dom é para ser usado nos serviços do ministério. Glória a Deus. Não está na carteira assinada. Olha, eu vou assinar sua carteira, viu, Cristiano? Você vai ter o dom da palavra, discernimento. Isso não existe, moço. Esse é o dom da ciência. Pode fazer. Um exemplo. Deus manda eu falar algo com você. Eu não falo aquilo que Deus mandou, eu vou embora para casa. E tipo, se acontecer alguma coisa com você, o povo tem a mania de falar assim: você vai pagar o preço. Isso é fato ou é mentira? Boa pergunta. Se está na Bíblia ou não. Irmãos, dificilmente Deus fala com alguém para a pessoa não obedecer. Se for Deus mesmo. Missionário, você já passou por isso? Já. Num evento da Assembleia de Deus, Deus mandava eu descer lá da galeria e ir lá no vice-presidente geral da Assembleia de Deus, que tinha acabado de chegar da Europa, que ele foi pregar o pastor Emerson. Hoje eu creio que já ser o presidente geral da Assembleia Madureira lá. E eu não desci e não fui. Com poucos minutos, Deus levantou um lá que estava no altar e foi falar com ele. Com 3 dias o pai dele morreu. Essa era a palavra para entregar. Quando eu desci da galeria, tudo acabou, quando eu estou descendo da galeria, veio uma mulher marchando na minha direção. Ela vem andando na minha direção e pega na minha mão assim a ponto de espremer para sair o caldo. E Deus falou bem assim: quando eu falar algo contigo, tu entrega, porque sou eu. Eu falei: Deus, pode mandar eu falar com qualquer um a partir de hoje. Eu vou e falo. Passado um ano, estou lá na Bozal, a maior empresa que produz macaco para cá, automobilístico do Brasil. Estou lá trabalhando na minha área. Chega o gerente geral da América Latina, representante direto da África do Sul, onde tem a matriz. E o Espírito Santo vai lá falar com ele agora. Um galegão do olho verde desse tamanho assim. Eu falei: agora, senhor? Ele falou: agora. Larguei a máquina lá e fui. Peguei ele bem no meio da empresa, João Micaelson. Eu falei: sim, senhor, e agora? Ele falou: abre a boca. Comecei a profetizar na vida do homem. O homem abaixou a cabeça e ficou bem assim. Quando ele levantou, ele olhou para mim e falou: rapaz, quem foi que falou da minha vida para você? Foi o primeiro questionamento que ele fez. Eu olhei para a cara dele e falei: você crê em Deus? Creio. Você crê no Filho de Deus, no Espírito Santo? Ele falei: pois é, foi esse que falou da tua vida para mim. Ele saiu murcho do meio da empresa assim, ó, e foi lá para a sala dele da gerência. Eu não vou falar todos, irmão, mas uma grande parte da empresa veio conversar comigo, de funcionário. Porque ele era o tipo de homem que, quando ele passava, o povo não tinha coragem nem de olhar para o homem. E uma pessoa comum, só porque tem um alto cargo, um alto salário, ele recebia mais de 100 mil reais por mês. Só para vocês terem uma ideia do salário do homem. Salário do homem. Naquela época, representante geral da América Latina e representante geral da matriz que está lá na África do Sul, não é do norte, tem 2 Áfricas. Então, o que acontece, diaconisa Cristo? Se Deus mandou você falar, fala. Aí as pessoas falam: ah, mas agora você vai pagar o preço. Você não falou, você não entregou. É o que pagar o preço? É o quê? Boa pergunta. É o quê? Boa pergunta, porque Gálatas capítulo 3 vai dizer que o preço foi pago no madeiro da maldição. Cristo pagou todo o preço. Se você tiver a oportunidade de ver a pessoa novamente, entrega.
Deus mandou falar, você não falou? Senhor, amanhã se eu encontrar, eu entrego. Porque tem um negócio de pagar o preço, eu não entreguei, estou lascado agora. Irmão, Deus não é carrasco, não. Você não pode se estou ferrado. Deus mandou falar isso para mim. E se acontecer alguma coisa? Porque nós já pensamos, né? Se acontecer alguma coisa? Não, irmão, descansa o coração. Se tiver a oportunidade de mandar mensagem, ligar, liga, manda mensagem. Encontrou na rua, entrega. Pronto. Deus não vai te botar na cadeira de roda. Deus não vai te lançar dentro de uma prova. Que Deus é esse, irmão? É certo que Ele tem poder para fazer o que Ele quiser. Agora tem pessoas que já comentaram comigo: amor, eu deixei de entregar um recado lá e eu passei a sentir umas dores nos negócios. Mas isso daí é sentimento de culpa sua. Isso é psicológico. Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Agora Deus matou minha mãe por causa disso, ou sei lá, fez. Não, irmãos, pelo amor de Deus. Né? Então, se a senhora, pela pergunta, já deixou de falar algo para alguém, às vezes por medo, pela posição da pessoa. Muitas das vezes achar que é algo da mente, entendeu? Eu estou muito isso. É uma coisa já natural. falou muitas vezes comigo que Sim. já até usou você para falar também. É uma coisa natural nossa, irmãos. Não tem problema, é questão de experiência. Quanto mais você se aproxima, mais experiência você vai tendo. E esse medo, ele nos ajuda o quê? A buscar mais. A buscar mais. A compreender mais. A compreender mais, sim. O medo também ajuda mesmo, que o pastor falou. A buscar mais, compreender mais. Ouvir pessoas experientes na área é muito importante também. Então, não fique se questionando, se martirizando, porque ele deixou de mandar um louvor, porque deixou de fazer algo que Deus mandou você fazer, porque você não fez? Agora, nossa, misericórdia. Pode falar. Teve uma vez que Deus me mandava para ir orar na casa de uma pessoa, né? Pronto. Bom, aí eu não fui no dia, e no outro dia Deus me mandava novamente ir na casa dessa pessoa para orar. Só que no momento que eu cheguei lá, para orar por essa pessoa, a pessoa até comentei com a pastora. Ele não quis a oração. Ele falou que não queria, que ele orava em casa, ele orava pela vida dele. Não. E naquele momento eu saí frustrada pelo fato de ele não querer orar. Sim. Só que depois eu entendi que o pessoal da Testemunha de Jeová, né? Sim. Eles não aceitam a oração. Porque eles não creem no Espírito Santo. Eles não Entendeu? creem. Aí eu fiquei frustrada no momento, mas depois eu entendi. Sim. Não tem problema. Não tem problema. Você pode chegar, não posso falar com você ou não. Tá bom. Amém. Deus abençoe. Tchau. Uma certa pessoa que deseja muito de vir pregar aqui. Sim. E aí me manda mensagem: pastora, que dia a senhora vai me convidar para pregar na sua igreja? Eu tenho um manto para passar para a senhora e tem muito tempo. Pronto, ele foi descartado na hora de vir pregar aqui. Até porque, se tivesse um manto, se ele não vier para mim, Deus já usou outras pessoas para falar comigo há muito tempo. Então está descartado. Ele quis me convencer pelo manto. Eu falei: ó, não é comigo. É um perigo Ele levar fala o manto. assim: eu tenho uma palavra. Isso. Uma palavra revelada, né? Porque é palavra. Isso. É palavra. É palavra. Não queira fazer uma revelação, me convencer, se não tem palavra. Não tem palavra. O povo do manto é um perigo. O povo do manto é só Deus na causa. Mas não se martirize, né? Quando Deus revela algo para mim, está vendo o presidente Ronaldo, o Maurício, você, né, pastor Amélia, pastor Fagner, da senhora, qualquer um daqui que já recebeu algo da parte de Deus através da minha vida, você pode ter certeza que eu pedi muito a Deus para usar outra pessoa antes de mim. Porque nós temos que falar: oh, Deus, usa outra pessoa, assim, né? Vai lá, tem tanto vaso aqui e tal. Mas Deus, ele fica ali, ó, vai lá no seio, né? E tal. Amém. A gente vai entregar, mas isso não nos torna também melhor do que ninguém, irmãos. Só diz que a gente continua sendo instrumento de Deus na terra, mais nada. Ainda hoje, eu estava passando uma experiência para pagar antes de vir. Sim. Uma certa vez, eu
chegar até uma outra pessoa e dizer: eis que Deus manda lhe dizer que você tem eu tenho me agradado de ti. E essa pessoa estava adulterando. Que Deus é esse? É um Deus desconhecido. Irmão, Eu não conheço esse Deus. esse é o que não se encaixa na É o que a escritura. gente tem que ter. Isso. Já já eu chegar na parte de discernimento do espírito, lá para umas 11 horas e 40 vai chegar. Esse negócio de, assim diz o Senhor, eu tenho me agradado. Uma igreja ali na Santa Catarina, rapaz tinha acabado de fumar um negócio de droga. Aí foi lá e parou na porta da igreja. Lá, né? Muito doido, velho, o povo lá, né? Flutuando. Daqui a pouco foi um profeta de lá, irmão. É peixe, ele pra cá e de lá, tira que da pita, vai. Chegou na cara do rapaz, falou: tenho eu me agradado da tua vida. Sou eu que estou contigo e tal. Como assim, Marco Teixeira? Irmã Joel? Como assim? O profeta vai chegar e falar: rapaz, Deus tem um plano de salvação na tua vida, sai dessa vida. Como é que Deus vai ficar se agradando, irmãos? Uma vez eu discuti feio com a minha esposa, cheguei a agredir ela. Agredi minha esposa em Barreiras. Escute, experiência. Quando nós chegamos no culto da Assembleia de Deus lá, pastor Juiz e a missionária Cláudia, um culto abençoado, tudo. No final, uma irmã chamou nós para orar. Amém. Vamos lá, nós dois de mãozinha dada. A irmã olhou assim na minha cara e falou: esse que eu te entreguei era para você cuidar dela, para você amar ela, para você proteger ela, não é para tocar a mão nela. Revelou na hora para a irmã do ciclo de oração. Só baixei a cabeça aqui, ó. Claro, eu já tinha pedido perdão para minha esposa, tudo, mas o céu se manifestou, irmão. Porque aquilo que é acordado na terra, concordado, né? O céu, mas há uma consequência. Nossa, mas levou uma lapada de Jeová, irmãos. Foi cacete. E nunca mais toque a tua mão nela, porque ela é a menina dos meus olhos. Vai. Se achar o cabeça, né? Vai. Ah, porque Deus me usa. Poxa, tem tantos que estão no inferno que Deus usava aqui nessa terra, irmãos. Vocês não têm nem a ideia, né? Ô pastor, não deu nem para entrar no assunto, pastor, aqui. É 9h15 agora, irmãos. Irmãos, é tão gostoso. Eu não sei o que eu prefiro mais. Eu acho que eu prefiro mais passar estudo do que propriamente pregar. Porque eu gosto mais de ver esses aqui pregando, essas bênçãos aqui, ó. Porque eu acho que o meu ofício daqui para frente é mais passar estudo, experiências, né? E observar os pregadores que estão aqui, as pregadoras. Você viu o culto de quarta-feira? O estudo sobre o amor? Bom, são coisas assim que a gente fica refletindo a todo momento. A todo momento a gente fica refletindo. Um estudo daquele sobre o amor ali, ó, tinha que ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão de visualização. Porque é o que retrata o mundo de hoje, é um mundo sem amor. Mais cumplicidade, mais sinceridade, mais amizade sincera. Missionária Paula, foi um estudo, né? Tinha que fazer também o segundo round, né? O amor vai continuar. Né, missionária Paula? Você, se a missionária Paula está aqui. Isso, muito bom, irmãos. Muito bom. Amém? Não vou cansar os irmãos. Se Deus quiser e permitir, quarta-feira que vem, né, a gente pode dar continuidade. E você marca aí. E você que não trouxe Bíblia hoje, no próxima quarta-feira você traga Bíblia e caneta. Eu esqueço de falar isso sempre. Traga Bíblia e caneta. Todo mundo, aquele que busca, pode falar em línguas, ou Deus dá o dom para só para algum, Então, Ótima pergunta. Vamos meter esse sapato sem relógio. Não é possível.
participa. Então só participa. Se todos são aptos para falar em línguas estranhas. Ou só alguns. Dentro dos dons existe o dom da fé. Você está entendendo? Você pode às vezes ter o dom da fé do que o das línguas. Dom de falar em línguas não quer dizer, irmãos, que você está exatamente na onde deveria estar. São manifestações que podem tanto ser do céu como do inferno. Não é porque fala em línguas que conhece o Espírito Santo. Não. Não. É apenas um dom. Depois tem o intérprete também, né? Para interpretar as línguas estranhas faladas. Tem todo um segmento. Mas na próxima quarta-feira nós vamos tratar desse assunto. Se eu falo em Se Deus quiser, né? Porque aqui, graças a Deus, irmãos, tem Mateus Cruz que eu já assisti dando estudo aqui, tem o nosso diácono Edno que eu já assisti dando estudo aqui, tem a missionária Paula Gessé que eu já assisti dando estudo aqui, presbítero Maurício, Ronaldo, já vi aqui nas quarta-feiras, então o pastor Fagner, a pastora também. a pastora, então aqui, irmãos, é um celeiro de bênçãos. É, né? Não tem problema. Mas pega lá, celular escondido, mas grava. Se eu colocar o tripé, não. Mas grava por fora, né, pastor? Isso. Sim. Se eu falo em línguas, eu estou falando em línguas ali com Deus. Sim. Se eu não entendo nada, e o que a pessoa está falando. Paulo vai dizer que aquele que fala em línguas é bom que fale baixo. Porque você está se edificando. Você pode não entender, mas em língua você está falando em mistérios com o Pai. Se porventura falar alto, é bom que haja um intérprete no meio da igreja, para que toda a igreja seja edificada pela palavra. Claro, se você estiver pedindo perdão de algum pecado, eu não vou revelar para a igreja. Mas algo que edifique, algo do trabalhar de Deus, que Deus está movendo, que Deus está livrando, que Deus está trabalhando, eu posso traduzir tranquilamente para a igreja. Amém? Quer falar em línguas? Fala, não tem problema. Mas é bom se falar alto, haja algum intérprete e a igreja faça silêncio. Nada de bateria, nada de guitarra, porque Deus está falando. Nós vamos chegar lá. É o tal da ordem e decência, né? Que o povo fala. A gente vai chegar lá em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Você pode se colocar de pé, por gentileza? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então há temas que há mais dúvidas do que outros, né? Aí a gente vai entrar no próximo. Se Deus quiser, na próxima quarta-feira, porque tem muitos estudos guardadinhos aqui de irmãos aqui. Mateus Cruz mesmo deve ter alguns estudos guardados lá, certeza. Foi. Missionário Paulo Gessé, todos aqui, pastor Fagner, tem uns estudos lá também. Então, crente é assim, quem tem chamada, se prepara. Tem que ficar preparado. Amém? Então, se Deus quiser, próxima quarta-feira, a gente dá continuidade para tirar qualquer dúvida e esclarecer os assuntos a respeito da profecia, do barulho, aquela coisa. Amém? Você aplauda Jesus?